Oi pessoal, tudo bom? Como estão? Vamos fazer aqui agora então a última parte do segundo capítulo ali do Dworkin que a gente estava vendo nos vídeos anteriores. Eu vou tentar não fazer esse vídeo ser tão longo quanto os outros, vamos ver se a gente consegue manter aqui entre uns 20 minutos. Vamos direto então pro texto, da onde a gente parou da outra vez. Aqui, na parte 4 do capítulo 2, princípios do conceito de direito. Eu cheguei a falar já sobre isso aqui no finalzinho do vídeo anterior. O Dworkin, então, ele vai dizer que o conceito dele de direito, coloquei aqui até, é um conceito de direito formado por regras e princípios. E aí, ele fala que, aqui onde ele coloca a letra A e B, né, ele fala que tem duas formas de entender isso. Ó, podemos tratar os princípios jurídicos da mesma maneira que tratamos as regras e dizer que alguns princípios possuem obrigatoriedade de lei e devem ser levados em consideração por conta dos juízes que tomam decisões. E nesse caso o direito inclui tanto o princípio como as regras, que é a opção dele, ou a outra opção, opção letra B, é negar que os princípios possam ser obrigatórios no mesmo sentido que algumas regras. Nesse caso, como nos casos que a gente viu lá no vídeo passado, os exemplos, o caso Riggs, que era aquele do assassinato para ficar com a herança, ou Henningsen, que era a questão de direito consumidor lá do fabricante de automóveis que não tinha responsabilidade. Nesse caso, o juiz vai além das regras que ele está obrigado a aplicar, lançando mão de princípios extra-legais. Tá? Então, as duas possibilidades que ele enxerga é, ou porque, enfim, né, primeiro, ele argumenta que não tem como negar que os princípios existem. Uma questão, então, agora é decidir, o princípio é parte do direito ou o princípio é algo que está fora do direito e o juiz vai usar em algum caso específico, por exemplo, nesses dois aqui, quando for necessário, certo? Por quê? Porque ele está partindo daquela noção, daquela lógica lá do positivismo, que direito são as regras que passaram por um teste fundamental, como, por exemplo, serem criadas pelo Poder Legislativo, etc, etc, que foi o que a gente viu lá no primeiro vídeo, tá? Então, se alguém não lembra, volta lá. Naquele modelo positivista, os princípios, então, não fazem parte do direito. No máximo, são padrões extra-legais que estão fora do direito que podem ser usados para resolver algum caso concreto. Ele vai falar que pode pensar que não tem muita diferença entre isso, mas ele vai dizer que, na verdade, há uma diferença fundamental. Trata-se de uma escolha entre dois conceitos, uma escolha que podemos esclarecer comparando a escolha que podemos fazer entre dois conceitos de regras. E aí ele dá o exemplo, e essa parte aqui é importante, ó. Se pensarmos nos juízes de uma comunidade como um grupo, poderíamos descrever as regras que eles observam de acordo com essas duas alternativas, as duas alternativas daquela A e B lá de cima. Poderíamos dizer, por exemplo, em certo estado, os juízes adotam como regra de não reconhecer como válidos testamentos, ao menos que contenham 3 testemunhas. A questão que ele está focando é essa aqui, ó. Os juízes adotam como regra de não reconhecer. Isso não implica que aquele juiz ocasional que reconhece como válido um testamento esteja exatamente por essa razão fazendo uma coisa errada. Por outro lado, podemos dizer que nesse estado uma regra de direito exige, tá? Em vez de adotam como regra, exige que os juízes não reconheçam como válido tais testamentos. Qual a abordagem certa? Não é uma questão verbal. A questão é saber qual das duas presta contas de um modo mais preciso da situação social. Por exemplo, se os juízes simplesmente adotam a regra, que foi o que eu falei, né, que ele usa aqui o termo, de não reconhecer como válidos certos contratos, então não podemos dizer, antes da decisão ocorrer, que alguém tenha direito a esse resultado. O que ele está querendo dizer, então? Naquelas duas hipóteses, A e B. Se eu entendo que o princípio, e aqui ele está falando de regras para dizer como se fosse na teoria do Hart, do Austin, que eram os positivistas, né? Mas se os princípios ou se as regras fossem adotadas, não exigidas, se o juiz não observasse as regras ou os princípios, não se poderia então dizer que ele está fazendo algo errado, certo? Ele está adotando ou não, mas isso não significa que ele esteja errado. Agora, se o direito exige a aplicação da regra, como pensa o Hart e o Austin, quando o juiz não aplica, ele erra e, portanto, o direito existe antes da aplicação. E ele quer que isso seja também pensado assim para os princípios. O que ele quer dizer? O princípio também é direito, o princípio faz parte do direito antes mesmo da sua aplicação, ou seja, mesmo antes da decisão que a gente viu do testamento, já existia o princípio, e o juiz deve observar o princípio. Tá? A escolha entre essas duas abordagens afetará, e talvez chegue mesmo a determinar, a resposta que podemos dar à questão de saber se, em casos difíceis, como Higgs, o Henningsen, o juiz está tentando aplicar direitos e obrigações jurídicos pré-existentes. Isso vai agora, no ponto 5,
do livro levar à questão que fecha aquele ponto inicial que ele tinha colocado. O que ele tinha colocado lá na nossa primeira parte do vídeo? O positivismo é uma teoria que apenas as regras são obrigatórias, porque as regras passaram no teste, elas foram feitas de acordo com o poder legislativo, de acordo com a Constituição, por exemplo. O que o juiz faz quando ele não tem regra ou quando a regra é obscura? A gente viu lá na primeira parte também. Ele usa do poder discricionário. O juiz decide, ele tem que dar uma decisão, ele não pode deixar de julgar. Então, para o positivista, o juiz aí vai decidir de acordo com o seu poder discricionário. Porque o princípio não é direito, então é uma forma que o juiz vai decidir através do poder discricionário dele. Se ele tiver outras, ele pode utilizar outras. Primeira coisa que ele faz aqui nesse capítulo é definir o que significa poder discricionário. Tá? E aí ele apresenta três definições. Poder discricionário no sentido fraco, apenas para dizer que, por alguma razão, os padrões que uma autoridade pública deve aplicar não podem ser aplicados mecanicamente, mas exigem o uso da capacidade de julgar. Tá? É poder discricionário como capacidade, faculdade de julgar, ou seja, interpretar, aplicar. Isso é um sentido fraco e não é o sentido que ele pretende abordar. Ele já vai entrar nisso. Ele está dizendo que isso é normal, isso existe, mesmo quando se trata de regras, porque mesmo a regra ela não tem muitas vezes os pormenores. Então, esse poder discricionário fraco está sempre presente e não é esse poder discricionário fraco que ele entende que os positivistas se referem. Segundo sentido fraco, apenas para dizer que algum funcionário público tem a autoridade para tomar uma decisão em última instância e que esta não pode ser revista e cancelada por nenhum outro funcionário. Tá? Então, o outro sentido é poder travou aqui. Poder discricionário como última instância, certo? Poder discricionário como última instância. Dizer que alguém tem poder discricionário porque ele tem autoridade para tomar a decisão em última instância. Ele está dizendo que também não é isso que os positivistas estão se referindo. Aí, na próxima página, ele fala do sentido forte, que é esse que ele vai tratar agora ao longo do capítulo. Tá? Sentido mais forte. Às vezes usamos poder discricionário não apenas para dizer que um funcionário público deve usar seu discernimento na aplicação dos padrões que foram estabelecidos para ele pela autoridade ou para afirmar que ninguém irá rever aquele juízo de valor, que são as duas opções anteriores. Mas para dizer que, em certos assuntos, ele não está limitado pelos padrões da autoridade em questão. Tá? Então, o discricionário forte é não limitação por padrões. É uma espécie de liberdade de decisão. Tá? Ele não está limitado por padrões no poder discricionário forte. Ele entende que é isso que os positivistas querem dizer quando dizem que o juiz tem poder discricionário. Porque o direito é um conjunto de regras, e quando não tem regra, o juiz tem uma liberdade forte, uma liberdade ampla para decidir. Tá? Mesmo assim, ele vai dizer que esse sentido forte não significa fazer qualquer coisa. Tá? Não é assim, vou fazer o que eu quiser. O sentido forte de poder discricionário não equivale à licenciosidade e não exclui a crítica. Quase todas as situações nas quais uma pessoa age, inclusive aquelas nas quais não trata de decidir com base em uma autoridade especial e, portanto, sem poder discricionário, tornam relevantes certos padrões de racionalidade, equidade e eficácia. Então, mesmo o poder discricionário forte, que é o dos positivistas, é limitado por, o que ele coloca ali? Equidade, eficácia, o que mais que ele coloca ali? E racionalidade. Tá? Então, mesmo que o juiz tivesse esse poder discricionário forte, ele não pode ser irracional. Isso seria, ainda assim, contra esse poder discricionário forte. Tá? Então, isso é uma observação que ele faz, que é importante. Mas aí depois ele vai falar por que ele acredita que não existe esse poder discricionário forte. Tá? Ele vai falar, por exemplo, Hart, que é o autor lá do positivista que entende que existe esse poder discricionário, por exemplo, afirma que quando o poder discricionário do juiz está em jogo, não podemos mais dizer que ele está vinculado a padrões, que é o que a gente acabou de ver, né? O entendimento do poder discricionário forte. Mas devemos, em vez disso, falar sobre padrões que ele tipicamente emprega. Tá? Ele cita aqui a obra do Hart, Conceito de Direito. É a obra que ele está citando aqui embaixo, ó, Conceito de Direito.
Portanto, parece que os positivistas, pelo menos algumas vezes, entendem a sua doutrina no terceiro sentido, o sentido forte. Eu já tinha adiantado para vocês, né? Ele passa essas primeiras páginas aqui explicando as três possibilidades, os dois sentidos fracos e o forte, mas ele conclui que o Hart, por exemplo, entende, pelo menos algumas vezes, que há esse sentido forte, porque ele fala que os juízes não está vinculado a padrões. No máximo, ele emprega esses padrões frequentemente, tipicamente. É o mesmo que dizer que, quando um juiz esgota as regras à sua disposição, ele possui o poder discricionário, no sentido de que ele não está obrigado por quaisquer padrões derivados da autoridade da lei. Ou, para dizer de outro modo, os padrões jurídicos que não são regras e são citados pelos juízes não impõem obrigações a estes. Tá? Isso seria o poder discricionário forte. Os padrões jurídicos que não são regras são citados pelos juízes, mas ele não está obrigado a seguir aquele padrão. Por exemplo, o princípio. Tá? E aí, vamos examinar então a doutrina do poder discricionário forte. Ponto número 1. Um positivista poderia argumentar que os princípios não podem ser vinculantes ou obrigatórios. Tal argumento seria um erro. Tá? Esse seria o primeiro argumento. Não há nada no caráter lógico de um princípio que o torne incapaz de obrigá-lo. E aqui ele vai fazer uma comparação com as regras. Quando dizemos que uma regra impõe uma obrigação ao juiz e que ele deve segui-la, se ela se aplicar ao caso e que, se não fizer, cometerá um erro com esse respeito, isso ele vai dizer que pode se aplicar da mesma forma às regras. Eu não cheguei a sublinhar aqui, deixa eu pegar aqui. Ele vai dizer, permanecerá em aberto a questão de por que esse tipo de obrigação, seja lá como a chamemos, é diferente da obrigação que as regras impõem, e por que isso não autoriza a dizer que os princípios e políticas não são parte do direito, mas meramente padrões jurídicos tipicamente utilizados nos tribunais. O que ele quer dizer é que, pela própria teoria positivista, não tem uma forma de diferenciar aqui, de apresentar esse argumento que ele considera um erro, argumentar que os princípios não são vinculantes, porque quando diz que a regra é vinculante, significa que, se o juiz o fizer, ele comete um erro. E da mesma forma, isso pode ser dito em relação aos princípios. Esse é o primeiro argumento dele. Tá? Eu posso argumentar que o juiz errou ao não aplicar determinados princípios. Então, esse argumento de que apenas as regras seriam capazes de afirmar que o juiz errou é um argumento que ele entende que não pode ser afirmado. É uma questão que permanece em aberto. Por que não? Certo? Segundo argumento. Um positivista poderia argumentar que, embora alguns princípios sejam obrigatórios, no sentido de que o juiz deve levá-los em consideração, eles não podem prescrever um resultado particular. Tá? Ele está dizendo que a regra, então, te dá o resultado. Sei lá, se tu pega a regra sobre prescrição no processo civil. Tem lá, prescrição de 5 anos, passou 5 anos, processo prescrito. Tá? Essa é a regra, ela te dá exatamente qual é o resultado. Né? A regra prescreve o resultado, agora o princípio não prescreve. O princípio não diz qual é o resultado. Qual é o resultado do princípio do contraditório ou da ampla defesa? Ou do princípio que a gente viu antes, ninguém poderá se beneficiar dos seus próprios crimes, dos seus próprios atos ilícitos. Qual é o resultado? O resultado é que, no exemplo do testamento, a pessoa não podia herdar. Mas no exemplo da uso capião, a pessoa que invade a propriedade tem o direito de ficar com ela se ela ficar lá por tanto tempo. Então, o princípio, ninguém se beneficiará dos seus próprios atos, não tem uma consequência direta, um resultado particular. Ele não prescreve um resultado particular. Tá? Esse seria um argumento que um positivista poderia usar. Só que ele vai dizer que isso é óbvio, é exatamente isso que diferencia princípios de regras. Talvez signifique que o padrão dita um resultado sempre que puder ser aplicado, de tal maneira que nada mais é levado em conta. Se for assim, então é certamente verdade que os princípios não prescrevem resultados, mas isso é apenas uma outra maneira de dizer que os princípios não são regras. Sim, se os princípios prescrevessem um resultado, eles seriam regras. É exatamente isso um dos critérios que a gente viu lá na segunda parte, que diferencia princípios e regras, o fato de que eles são mais amplos, mais gerais, eles se aplicam a mais casos de formas diferentes. A regra é específica, o princípio nem tanto. Seja como for, somente regras ditam resultados. Quando se obtém um resultado contrário, a regra é abandonada ou mudada. Os princípios não funcionam dessa maneira. Eles inclinam a decisão em uma direção, embora de maneira não conclusiva, e sobrevivem intactos quando não prevalecem. Então, esse argumento 2 de que o princípio não estabelece um resultado específico, também é um argumento que ele entende que não é suficiente para dizer que o princípio não é direito. Argumento 3. Um positivista poderia argumentar que os princípios não podem valer como lei,
pois sua autoridade e ainda mais o seu peso são intrinsecamente controversos. Tá? Isso aqui é outro argumento que ele vai dizer que é natural. Uma vez mais, porém, isso não diferencia um juiz de outros funcionários públicos que não possuem poder discricionário. Por que ele está dizendo isso? Porque é verdade que, em geral, não podemos demonstrar a autoridade ou peso de um princípio, da mesma maneira que podemos demonstrar a validade da regra. Porque ele vai dizer que não tem um critério, tá, que significa que imediatamente estabelece a força do princípio. O princípio é controverso. Em lugar disso, argumentamos em favor de um princípio e seu peso, apelando para um amálgama de práticas e outros princípios. A gente vai argumentar por que neste caso é mais importante que a pessoa não herde a partir do princípio da proibição de benefício dos seus próprios atos ilícitos, e no caso da usucapião não. Vamos supor que não tivesse regra nenhuma sobre nenhum desses casos, né? Vai ter que fazer um agrupamento de argumentos aqui. E isso é intrinsecamente controverso. Ele conclui aqui no final. Dado que os princípios parecem desempenhar um papel nos argumentos sobre obrigação jurídica, como atestam os exemplos que a gente viu até agora, um modelo que dê conta desse papel possui uma vantagem inicial sobre o modelo que não leve esse papel em consideração. Né? Aí ele vai falar, ele admite realmente, tu não tem como usar os princípios em abstrato, dizer que um é mais importante que o outro. A gente pode pegar na sua Constituição e ver isso. Se tu tem lá direitos fundamentais, se tu só olhar para a Constituição, tu não vai dizer esse direito é superior. Aqui, qual é o que é superior? A privacidade, a intimidade ou a liberdade de expressão? Não sabe. Tu vai ver no caso concreto. E aí, nesse caso concreto, tu vai ter um grupo de práticas e fatores. Tu não vai ter uma forma objetiva, um teste. Tá? Não existe um teste definitivo para identificar qual princípio é mais importante. Isso vai ter que ser visto no caso concreto. Tá? Só que isso é parte do direito e ele entende então que o modelo dele, que inclui regras e princípios, é superior ao modelo positivista que não inclui. Tá? É isso que ele está dizendo. Pelo menos o modelo dele já tem essa vantagem. E ele vai dizer que, se tu pegar para olhar na prática, no direito, por exemplo, ele vai citar a Inglaterra, mesmo as regras muitas vezes não são aplicadas. Na maior parte das jurisdições americanas, e atualmente também na Inglaterra, não é infrequente a rejeição de regras estabelecidas. Tá? E aí vai perguntar quando que o juiz tem permissão para mudar uma regra. Os princípios aparecem na resposta de duas maneiras distintas. Tá? Ele vai dizer então que muitas vezes o que justifica a mudança de uma regra é exatamente a existência de um princípio. Aqui, na primeira delas é necessário, embora não suficiente, que o juiz considere que a mudança favorecerá algum princípio. Dessa maneira, o princípio justifica a modificação. No caso Riggs, a mudança, uma nova interpretação da lei que rege os testamentos, foi justificada com base no princípio de que nenhum homem pode beneficiar-se de atos ilícitos. E no outro caso também, a mesma coisa. Certo? Então, esse ponto é importante, porque o que ele quer dizer aqui? Tem um modelo positivista, que considera que o direito é formado de regras. Entretanto, eventualmente, as regras não são aplicadas. Ele mostrou alguns exemplos disso. Se o princípio não faz parte do direito, como que tu vai justificar a mudança da regra? Ele vai dizer o modelo dele possui, então, uma superioridade. Tá? Que era o que ele tinha colocado aqui. O modelo possui uma vantagem sobre o modelo que não leve os princípios em consideração. Porque, na prática, os princípios se aplicam. Qual a vantagem de eu ter um modelo que só é direito aquilo que está escrito? A regra, escrita, aprovada pelo parlamento. Se ele tem um modelo que inclui, por exemplo, um princípio que não está escrito em lugar nenhum, ninguém deve se beneficiar dos seus atos ilícitos, tá? Esse modelo dele, ele acredita que é vantajoso. Por quê? Porque não é qualquer princípio que pode ser invocado para justificar a mudança. Caso contrário, nenhuma regra estaria salvo, e aí a gente não teria direito nenhum. É preciso que existam alguns princípios com importância e outros sem importância. E é preciso que existam alguns princípios mais importantes que outros. Esse critério não pode depender das preferências pessoais do juiz, selecionadas em meio a um mar de padrões extrajurídicos respeitáveis, cada um deles podendo ser em princípio elegível. Se fosse assim, não poderíamos afirmar obrigatoriedade de regra alguma, já que nesse caso sempre poderíamos imaginar um juiz cujas preferências selecionadas entre os padrões extrajurídicos fossem tais que justificassem uma mudança ou uma reinterpretação radical, ou a reinterpretação radical até mesmo da regra mais arraigada. Então é isso que ele pretende com o modelo dele. Esse é o ponto que ele vai abordar ao longo do resto do livro, que a gente não vai ter espaço
para falar aqui nesse vídeo, talvez em vídeos posteriores a gente vá para outros capítulos, mas é essa questão fundamental. Ele primeiro inicia, na primeira parte, falando de como é estabelecido, formado o modelo positivista, um modelo de regras, nas quais as regras possuem um teste fundamental para verificar sua validade, foram aprovadas. O resto que o juiz usa não é direito. Aí ele vai dizer, o meu modelo inclui regras e princípios. O princípio pode não estar escrito em lugar nenhum, não tem nenhum lugar lá no direito norte-americano que diga nenhum homem pode beneficiar-se dos seus atos ilícitos. Mas ele verifica que esse princípio foi aplicado, por exemplo, naquele caso do testamento, e em muitos outros casos os princípios também são aplicados. E aí ele vai dizer, muitas vezes esses princípios são aplicados aqui para que a gente não utilize alguma regra pré-existente. Mas isso significa agora que o juiz pode fazer qualquer coisa? Que o juiz tem liberdade total? Exatamente o contrário. O que ele quer é que haja maior segurança jurídica, porque ele quer que se reconheçam quais são os princípios que fazem parte do direito, quais são aqueles que são mais importantes, quais são aqueles que regem determinadas situações com maior frequência, com maior importância, determinados casos. Então, ele quer que sejam estudados como parte do direito os princípios para que eles sejam aplicados de forma coerente, de forma que respeitem a coerência, a integridade do direito, certo? Não que o juiz possa utilizar da forma que ele quiser para afastar qualquer regra, certo? Ele vai dizer que é exatamente isso que pode acontecer no positivismo, que é algo que a gente viu quando a gente falou do Kelsen. O Kelsen admite que aquela moldura da norma que ele fala seja, por exemplo, extrapolada. O juiz pode decidir fora da moldura, porque ele vai encontrar um princípio, alguma coisa, que para o Kelsen está fora do direito, para fugir da moldura das regras, certo? Então, o Dworkin ele quer evitar isso. Ele quer dizer o princípio é parte do direito e o princípio tem que ser aplicado da forma correta. E deve ser aplicado da forma correta. Se existe um princípio que se aplica ao caso, o juiz, no mínimo, tem que argumentar e indicar por que nesse caso não se aplica, diferente daquele outro caso semelhante que se aplicou. Tá? Ele cria um ônus maior aqui para o juiz na hora de aplicar o direito. O juiz não possui mais tanta liberdade. Por quê? Porque o conceito dele de direito inclui regras e princípios. Se o conceito fosse aquele do positivista, no qual o direito é só formado por regras, invariavelmente ele cairia na situação de que as regras não resolvem tudo. E aí, quando as regras não resolvem, o juiz pode fazer o que ele quiser. Ele quer que, quando as regras não resolvem, o juiz não possa fazer o que ele quiser, que o juiz fique vinculado aos princípios. E mesmo quando as regras resolvem, que o juiz também esteja vinculado aos princípios. Por exemplo, para modificar uma regra pré-existente, para deixar de aplicar ou alguma coisa assim, certo? E aí, claro, isso não é uma coisa simples. Não é algo que se faça de forma mecânica. Por isso mesmo que esses vídeos aqui já têm sido um pouco mais longos. Se a gente vai falar do princípio sobre nenhum homem pode beneficiar-se dos seus atos ilícitos, vai ter que estudar isso de forma aprofundada. Quais casos que esse princípio já foi aplicado? Por que esse princípio existe? Quais casos que esse princípio foi afastado? Com qual argumento? Certo? Isso que é estudar o direito de forma aprofundada, como ele pretende aqui, a partir da teoria que ele está desenvolvendo. Certo? Tentei fazer esse vídeo aqui, então, um pouco mais rapidinho, para não cansar tanto. O outro acho que foi longo, nem sei quanto já deu isso aqui, já deu mais de 20 minutos, então já tá bom. Mas isso basicamente é o que ele apresenta, então, no segundo capítulo, que é central para esse livro, Levando Direitos a Sério, tá? Que é o que a gente estava falando aqui. Vou mostrar aqui de novo. Eu não peguei o livro, eu tenho o livro físico aqui, Levando Direitos a Sério. Vocês podem olhar aqui os outros capítulos que ele vai tratar depois, casos difíceis, casos constitucionais, sobre questão de desobediência civil, discriminação, liberdade, certo? Vai tratar de casos que envolvem decisão por princípios. E aí ele vai dizer, esses princípios têm que fazer parte do direito para que essas decisões sejam democráticas, certo? Se a gente vive num estado democrático de direito, se o juiz puder decidir a partir da cabeça dele, no fundo ele não vai estar sendo democrático. Ele vai estar indo a partir do seu entendimento particular, privado. E, numa democracia, o que se espera é que as decisões sejam tomadas de acordo com padrões que sejam, de alguma forma, elaborados por todos. Tá? Ainda que a gente não tenha como especificar, pormenorizar tudo isso através da lei, a gente tem muitas formas, muitos elementos que podem nos levar, então, a encontrar esses princípios que ele entende que fazem parte, então, aqui no direito. Tá bem? Depois a gente continua, então. Espero que tenham conseguido compreender. Esse vídeo ficou um pouco mais corrido que os outros, porque essa parte era mais longa e ele expõe algumas coisas ali que depois vocês podem ler.
Se tiverem dúvida, vocês podem mandar pergunta. Eu queria só focar nos pontos principais para não ficar tão longo, tá bem? É isso aí. Obrigado, pessoal.